obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra ela é rica, Senhor, para nos ensinar, ela é poderosa para nos instruir, e toda ela realmente é suficiente para nós, Pai. Então, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou dar um breve resumo sobre o livro de Êxodo, porque eu vou trabalhar as questões dos 10 mandamentos hoje, né? Então, só para deixar vocês bem... Beleza. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Tá. Eu só não consigo ver vocês, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, liga o microfone, que a mensagem mesmo eu não vou conseguir ver, tá? Então, vamos lá, gente. O que vimos até agora, né? Então, nós estamos no livro de Êxodo. Então, o livro de Gênesis vai finalizar com o povo, 70 pessoas, 72 pessoas, se não me engano, que saem dali com Jacó de Canaã e vai para a terra do Egito. Então, o Egito ali, o êxodo já no Egito é um êxodo totalmente, um Egito totalmente diferente do que o Egito no Gênesis, né? E nos primeiros capítulos, nós temos no primeiro capítulo aí, até o capítulo 4, é a tentativa de Faraó de destruir os hebreus. Então, aqui é interessante que dentro disso, nós temos o cenário de opressão. Então, o povo de Israel começa a crescer muito no território egípcio, e com esse crescimento, o faraó, ele percebe isso, ele vê isso como uma ameaça, e ele começa, então, a colocar um plano, um decreto, para matar todos os hebreus, né? Todas as crianças ali. Então, nós temos a história das duas parteiras, que é Sifrá e Puá. Então, essas duas parteiras, elas foram mulheres de muita fibra, né? Muito tementes a Deus, e conseguiram salvar muitas crianças, muitas crianças. E depois desse momento, então, Moisés, ele nasce, e a mãe dele consegue escondê-lo por um tempo determinado, e não tendo mais essa possibilidade de escondê-lo, ela então coloca ele num cesto e desce ele pelo rio, e a princesa, que é a filha do faraó, ela é que vai receber, né, essa criança e vai adotar essa criança, né? E aí Moisés, então, ele cresce dentro dessa estrutura egípcia, né, dentro da corte, então ele é totalmente aculturado pela cultura ali, ele aprende tudo a respeito da cultura egípcia, e muitos estudiosos vão dizer que ele foi formado para ser talvez um novo faraó, né? Então, até pelo nome, etc., tem discussões a respeito disso. Mas ele, então, ele mata um oficial de uma patente bem maior no Egito, e ele precisa fugir, então. Então, ele foge para o território de Midian, né? E lá ele se torna pastor de ovelha. Então, ele com Jetro, ele serve, então, começa a servir o seu sogro, que lá ele conhece a esposa, ele casa, e ele começa a trabalhar para o sogro dele, né? Como pastor de ovelha, e um dia ele trabalhando, e o Senhor aparece para ele, né? Então, nós temos ali o chamado de Moisés no capítulo 3, na qual o Senhor mesmo pede para que Moisés, né, volte para o Egito para libertar o seu povo. E aí, nós vemos esse retorno de Moisés para o Egito, e ele começa a conversar com os líderes ali que estão naquela opressão. E então nós temos do capítulo 5 ao capítulo 15, nós temos o confronto entre Deus e Faraó, né? E dentro desse confronto entre Deus e Faraó, é interessante porque Faraó, ele é a representação máxima da autoridade no Egito. Então, é muito interessante porque a ideia, não existe dualismo no Egito.
Então, tanto aquilo, a esfera material quanto a esfera sobrenatural era uma esfera só. Então, ao mesmo tempo que Faraó ele era um líder político, ele também era um representante de um Deus divino. Né? Então, é por isso que na Bíblia a gente vai ver esse confronto direto, através das pragas ali do Egito, esse confronto direto com a autoridade de Faraó. É Deus mostrando para Faraó, é Deus mostrando para o povo hebreu, é Deus mostrando para outros povos que estavam sendo subjugados pelo Egito, que era uma potência na época, que ele era o Senhor de tudo. Então, ele é o Senhor da natureza, ele era o Senhor dos animais, ele era o Senhor, aquele que enviava pragas, aquele que enviava calamidades, né? E ele é o Senhor da vida, né? Ele decide quem deve viver e quem não deve viver. Então, isso mostra, tanto para o povo hebreu quanto para o povo egípcio, que Deus ele é o Senhor. Então é um confronto direto com o faraó, porque o faraó ele era a expressão máxima de uma divindade no Egito. Então ele era responsável pela harmonia do Egito. Então se alguma coisa acontecesse, naturalmente falando, era culpa dele, porque ele não estava de alguma forma tendo um relacionamento bom com a sua divindade, né? Como representante de uma divindade. E Deus então começa então a desestabilizar totalmente o Egito ali, mostrando que ele é Deus através das pragas. Aí no capítulo 12 até o capítulo 13 nós temos a Páscoa. Então, a Páscoa, ela é uma forma de Deus demonstrar libertação. Então, Deus pede para que o povo, ele prepare, mate um cordeiro lá, que eles possam comer em família, se o cordeiro é muito grande, que eles possam chamar outras famílias para comer. Então, comem com pães sem fermento, porque não era para eles esperarem, porque a saída deles ia acontecer naquele dia, naquela noite, né? E com ervas amargas, para eles relembrarem do tempo de amargura que foi no Egito, né? E naquela noite, Deus passa, e eles tinham que pegar o sangue do animal, passar nos umbrais da porta, e através daquele sangue que representava a vida, o anjo da morte não entrava, né, nessas casas, né? E, enfim, depois esse último sinal, essa última praga, digamos assim, que foi a morte dos primogênitos, o faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito, né? E o povo saiu. O povo saiu, algumas coisas que eles pegaram dentro das casas ali, e eles têm essa libertação, e o marco dessa libertação aí é a travessia do Mar Vermelho, e eles atravessam o Mar Vermelho, e agora a última parte do livro, do capítulo 16 ao capítulo 40, vai falar sobre o Israel no deserto, né? Então ele sai do Egito, a primeira parte fala sobre Israel no Egito, a segunda parte vai falar sobre Israel no Sinai. O que acontece no Sinai? Acontece as 10 leis, né? Os 10 mandamentos, e ali também Deus pede para que eles construam um tabernáculo, tá bom? Construam um tabernáculo porque Deus quer habitar no meio do seu povo. E dentro disso, dentro desse último ponto aqui, dos capítulos 16 a 40, de Israel no deserto, lá no capítulo 19, nós vamos ter a glória de Deus descendo no Monte Sinai. Esse aqui é muito interessante porque a forma como Deus estabelece o que é a dimensão do que é santidade é muito interessante. Quando Deus ele chama Moisés vê aquela sarça queimando e não se consumindo, quando Moisés se apresenta diante de Deus e se aproxima, Deus fala para ele: Moisés, pare onde você está, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Então Deus estava ensinando para Moisés que ele é o totalmente outro. Ele não é igual aos outros deuses falsos que eram conhecidos no Egito. Ele é totalmente outro. Então Deus começa a estabelecer um limite de santidade, uma dimensão de santidade que eles não tinham consciência ainda. E essa dimensão ela foi se potencializando quando chega no Monte Sinai. Deus convida todo o povo e Deus pede para Moisés subir primeiramente. Deus dá instruções para Moisés preparar o seu povo para que o povo possa se aproximar. E Moisés desce, prepara o povo então se aproxima do monte e tem um limite para eles se aproximarem, porque Deus estava estabelecendo para o povo uma dinâmica de santidade, uma dinâmica que, o Criador é diferente do que a criação.
O Criador, ao mesmo tempo, ele é transcendente, ele é totalmente outro, né? Ele é inexplicável, mas ao mesmo tempo ele está presente, né? Então, você tem essa dimensão aí, essa dimensão santa, né? Demonstrada aí através dessa figura no Monte Sinai. E aí Moisés sobe novamente e ele recebe as tábuas da lei, tá? Ele recebe os 10 mandamentos. Aí, Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. E eu quero começar falando um pouco sobre os 10 mandamentos aqui, que eu fiz uma enquete lá no grupo, né? Vocês estão vendo a minha foto ou só estão vendo o slide? Estamos vendo a foto, a imagem. A imagem só, né? Não, você, estamos vendo você. A gente tá vendo você e a imagem do slide. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acabei de chegar do povoado, eu não consegui ver a enquete. Eu tentei elaborar uma enquete com vocês. Deixa eu ver onde está o grupo da igreja aqui. E aí eu fiz algumas perguntas. Primeira pergunta, né? Os 10 mandamentos ainda são relevantes para os nossos dias? Então, 34 pessoas disseram que sim, e apenas uma pessoa disse não. E a segunda pergunta é, você sabe de cor os 10 mandamentos? Aí 10 pessoas disseram que sim, e 18 pessoas disseram que não. Olha que interessante, tanto essa primeira pergunta aqui, vai chegar no final, e eu gostaria de repetir essa pergunta, né? Para a gente entender, será que os 10 mandamentos realmente ele é relevante? A segunda pergunta é para a gente entender o quão importante, se os 10 mandamentos é relevante para os nossos dias, o quão ele é importante para nós. Né? Porque a segunda pergunta, ela revela isso, o quão é importante para nós. Porque é importante a gente pensar que a Bíblia, ela trabalha muito com repetição. Então, quando a gente vai para o Deuteronômio, a gente vai para o Pentateuco de forma geral, mas explicitamente, Deuteronômio é um recitar dos 10 mandamentos. Aquilo que Moisés faz, novamente, no Deuteronômio, é um recitar de tudo aquilo que ele já havia ensinado para a primeira geração. E aí a gente vai ver muita repetição, porque a base do ensino judaico é repetir. Então você lê, relê, até você decorar. E é interessante, quando a gente chega no Novo Testamento, um dos papéis do Espírito Santo é nos fazer lembrar, né? Nos fazer lembrar, e a gente só pode lembrar daquilo que a gente estudou, daquilo que, de alguma forma, a gente conseguimos se aprofundar, né? Então, e realmente, muitas pessoas não sabem os 10 mandamentos de cor. Eu também não sabia antes. Então, quando eu comecei a dar essa aula, eu geralmente, numa escola aqui da Jocum, eu dou aula de Gênesis, Êxodo e Jó, que é a primeira semana, e eu me deparei que eu conhecia muito pouco sobre os 10 mandamentos. E eu comecei a decorar, comecei a estudar a respeito dos 10 mandamentos, né? E eu via que na minha vida, eu não sabia ele de cor, porque o que eu tinha de conhecimento dos 10 mandamentos é por causa da catequese que eu fiz lá atrás, né? Enquanto a nossa família era católica ainda, então eu lembro que eu fiz catequese, e na minha catequese eu lembro, assim, de aulas a respeito dos 10 mandamentos, esse processo de decorar os 10 mandamentos, mas um ponto também que eu não decorei porque eu não valorizei os 10 mandamentos, né? Porque para mim ele não foi algo que eu deveria valorizar. E tem muito isso nos dias de hoje, tá bom? E aí vamos lá, então? Depois eu vou fazer essa pergunta no final. Então, vamos ver a estrutura dos 10 mandamentos, tá? Primeiro, isso aqui é muito interessante, gente, que a estrutura dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, são em relação a Deus, tá? Então, você pega lá o primeiro mandamento, não terás outros deuses, né? Não terás outros deuses além de mim. Fala a respeito dessa relação do homem com Deus. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Fala dessa relação do homem com Deus. Guarde o sábado, né? Tem uma relação mais voltada para Deus do que para o próximo, embora contém essa relação do próximo, mas é algo relacionado a Deus, né? Não faça ídolos, é algo relacionado a Deus. Então, os 4 primeiros
mandamentos é tudo sobre Deus. É uma relação do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos são em relação ao próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, né? Não cobiçar, né? Então, são todos mandamentos, os últimos 6 mandamentos, é tudo que envolve a nossa relação com o nosso próximo, com a sociedade, com a comunidade, tá bom? E a gente vai ver essa estrutura, aonde que no Novo Testamento nós conseguimos enxergar essa estrutura de primeiro Deus e depois o próximo. Vocês conseguem imaginar essa mesma estrutura? Primeiro Deus, depois o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Jesus, ele resume, né, de 316 leis, de 316 mandamentos que nós temos. Deus resume em 10 mandamentos e Jesus, no Novo Testamento, resume em 2. Perfeito, mas tem mais um ponto aí que nós vemos muito essa estrutura dos 10 mandamentos em algo que o próprio Jesus desenvolveu e ensinou para os seus discípulos. O que vocês acham que é? Seria lá o Sermão do Monte, ou não? Mateus 5? Está dentro do Sermão do Monte, mas não é o Pai Nosso. Exatamente. Então, você pega o Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiramente, é tudo sobre Deus, tudo sobre sua vontade e tudo sobre o seu reino. Então, essa relação do homem com Deus, com a vontade de Deus, com o reino de Deus e com a pessoa de Deus. Aí depois Jesus, a segunda parte da oração é tudo sobre nós. Fala assim, perdoa os nossos pecados, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas. Então, nos livre do mal. Então, você pega essa estrutura, Jesus pegou a estrutura dos 10 mandamentos e colocou na estrutura da própria oração. E isso é muito interessante, gente. A gente vê muita coisa. Eu tenho um livro que eu acabei dando de presente para um dos jovens que se converteu aqui, que é a Bíblia que Jesus lia. Acho que é do Filipenses, uma coisa assim. A Bíblia que Jesus lia, porque realmente a Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento. Lembra de quando Jesus ele ficou 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás? Alguém lembra da onde que Jesus tirou as respostas que ele deu para Satanás? De qual que é a referência? Acho que é Deuteronômio 6, né? Deuteronômio. As 3 vezes, das 2 ou a 3 vezes que Jesus ele rebateu aquilo que o próprio Satanás trouxe, foi em referência a Deuteronômio. Então, imagine se a nossa fé dependesse de nós decorarmos algo, né? Porque hoje está aqui, está no papel, hoje está na Bíblia, hoje está no celular, e a gente perdeu um pouco da capacidade de decorar, né? De recitar e decorar. E Jesus ali meditando, claro que a gente não sabe se ele tinha rolos ali, pergaminhos para estudar, mas provavelmente pela cultura judaica, as crianças decoravam até os 10, 12 anos, as crianças decoravam praticamente quase todo o Velho Testamento. Então, Jesus recitou trechos de Deuteronômio, talvez era a semana ou o mês que Jesus ali, nesses 40 dias, que Jesus estava meditando em Deuteronômio. E ele cita isso para Satanás, né, em referência à tentação de Satanás. Então, essa estrutura é muito bacana. Então, tem muita coisa no Novo Testamento que tem origem no Velho Testamento. E só estudando o Velho Testamento é que a gente entende o Novo Testamento. Tá bom? Aqui dos 10 mandamentos eu já falei. Mas antes de entrar nos 10 mandamentos, gente, isso aqui eu achei fenomenal. Eu já vou pedir perdão para vocês, porque eu acho que eu não vou conseguir terminar todos os 10 mandamentos, tá bom? Porque é muita coisa, mas assim, eu não quero perder de vista algumas questões aqui fundamentais para nós. Então, saiu uma reportagem uma vez, da CNN, lá dos Estados Unidos, onde um grupo de ateu
eles estavam desenvolvendo o seu próprio sistema de mandamentos. Então, eles falaram assim, ok, nós não acreditamos em Deus, então, como devemos viver? E aí eles foram, fizeram uma enquete, e aí eles pegaram muitas pessoas pela internet, fizeram essa enquete na internet e pediram para que as pessoas ajudassem eles a elaborar os 10 mandamentos ateus. E mais de 2.800 pessoas participaram de diferentes países do mundo. E eles elaboraram esses 10 mandamentos ateus. Vamos olhar um pouco? Então, vocês conseguem ler? Estão conseguindo ler? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não. Só tá aparecendo a tela do Êxodo ainda, não tá avançando. Eita, Jesus. É esfinge. Como assim? Só tá aparecendo na... Só o Eita. título, Êxodo e a pirâmide lá atrás e a esfinge. no final. Sério, gente? Nossa, eu já passei um monte. Rapaz. Peraí. Achei que você tava introduzindo, daí na hora que chegasse Não, os já 10 mandamentos aí, Eu também. Eu já tava na metade já. Peraí, deixa eu ver aqui. Apresentar. Vou parar aqui. Eu vou colocar de novo. Apresentar uma janela. Apresentar uma janela. Vê se tá aparecendo. Agora Agora sim. agora sim. Muda pra ver. Tá? Aí, trocou. aham. Sim. Tá. Ó, vou passar rapidinho aqui para vocês. Falei do Vai ter Monte que Sinai, recomeçar a aula agora pra gente ver os slides que a gente perdeu. tá? Ó, daí, partindo daqui dos 10 mandamentos, Êxodo 20, aí você tem a estrutura que eu falei para vocês, tá? Dessa estrutura, nós temos que Jesus usa a estrutura dos 10 mandamentos para desenvolver a oração do Pai Nosso. E aí, agora eu estou falando sobre os 10 mandamentos ateus, né? E vamos lá, alguém pode ler o primeiro mandamento para mim? Tenha a mente aberta e esteja disposto a alterar as suas crenças perante uma nova evidência. Olha que interessante. O que mostra isso para vocês? Qual cosmovisão, qual a visão de mundo que está por trás desse primeiro mandamento? Ter uma mente aberta. Seria ter uma mente aberta e não ter a verdade em um ponto específico, né? Aham. Eu interpreto assim. Pega a Baseado palavra... no relativismo, né? Aham, muito bem. Tem a questão da evidência, né? E quando você fala evidências, a gente está falando do quê? Ciência. De ciência. Então, aqui já é um contraponto da ciência em oposição à fé. Tá? Então, tenha a mente aberta e esteja disposto a alterar as suas crenças. Ou seja, aquilo que você, às vezes, carregou como herança familiar, né? Perante uma nova evidência. Talvez é uma evidência, não é algo concreto que a ciência mostra e que talvez, entre aspas, desacredite a Bíblia, né? Em alguns pontos. Enfim, sempre acontece essa perspectiva, é uma teoria, né? Você pega a teoria do evolucionismo, é uma teoria, mas eles elevam a teoria como se fosse algo concreto. E a teoria do evolucionismo, ele bate de frente com as escrituras, né? Então, alguém pode ler o 2? Tente compreender a verdade em vez de acreditar no que gostava que fosse verdade. O que isso mostra para nós? Tente compreender a verdade. Não Olha o ponto. tenha fé. Não tenha fé. Uhum. Então, você acreditava numa verdade. Ou você gostava em acreditar que aquilo que você acreditava era verdade, né? Mas olha, o ponto aqui, gente, é que quando eu leio isso, eu lembro de uma cena. Eu fui lá em São Paulo, ano passado, eu fui evangelizar, fui dar aula pro pessoal lá, e teve uma dinâmica que a gente ia para a rua como para entrevistar. E a gente entrevistava a cosmovisão da pessoa. Então, como ela nasceu, o que ela acreditava a respeito do propósito da vida, quando ela morresse, e etc., né? Perguntas em relação
a cosmovisão. E um dos meninos, ele gostava muito de ciência, e ele falava assim, pela ciência eu não consigo enxergar Deus, mas eu tenho uma herança católica muito forte dos meus avós, e eu quero tanto acreditar na Bíblia, mas eu estou mais na ciência. E para mim, quando eu leio esse segundo versículo aqui, claro, embora, meus irmãos, é bom deixar claro que em nenhum momento, para nós, protestantes, a gente vai ver que a ciência ela é um confronto à Bíblia. Para nós, o cristão ele deve usar a ciência para descobrir aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus já revelou, né? Que dá para provar, né? Digamos assim. E nem tudo que a ciência vai provar, nem tudo ela consegue provar, né? Mas ela não está em oposição à nossa fé. Na verdade, ela é um cumprimento daquilo que nós acreditamos. Nós usamos a ciência para descobrir as coisas que Deus ele já criou, que Deus ele já fez, para explicar, né? O 3 diz assim, o método científico é a melhor maneira de compreender o mundo natural. Por trás desse terceiro mandamento aqui, ateu, está aquilo que nós chamamos de naturalismo, tá? Porque no naturalismo não há sobrenatural. Se não há sobrenatural, não há transcendente, não há o totalmente outro, né? Então, as pessoas vivem sem propósito. Então, eles falam, o método científico é a melhor maneira de compreender o mundo natural. Então, eles não compreendem a respeito de milagres, muito menos a Bíblia, que a Bíblia está cheia de milagres, está cheia de coisas que vai além das leis da física, né? Propriamente dito. O 4 aí. Cada pessoa tem o direito de controlar o seu próprio corpo. Olha o que é isso. Aqui já é o humanismo. O homem sendo o centro de todas as coisas. Né? Aqui já é um humanismo com requintes aí de existencialismo. Né? Que o homem, ele vive esse prazer, né? É o hedonismo, né? Ele vive para esse prazer próprio. Então, é uma cosmovisão que o homem está no centro. Então, se o homem está no centro, ou ele vive uma vida pessimista, porque ele não tem propósito na vida, ou ele vive uma vida hedonista, que é a busca pelo prazer, né? E a gente vê, isso aqui é a frase das feministas, né? Ou aqueles que são a favor do aborto, né? Eu tenho o direito de controlar o meu próprio corpo, de fazer o que eu quiser, né? O quinto, Deus não significa necessariamente ser uma pessoa boa ou viver uma vida repleta de sentido. Ou melhor, Deus não significa necessariamente ser uma boa pessoa ou viver uma vida repleta de sentidos. Sexto, tenha consciência das consequências de todas as suas ações e que deve assumir as responsabilidades. O sétimo, trate os outros como quer que os tratem a si. Pense na perspectiva dos outros. Olha só que interessante. Eles estão citando aqui um princípio de Jesus, mas eles não se dão conta disso, né? E quem trouxe a perspectiva de tratar os outros como você gostaria de que fosse tratado foi o próprio Cristo, né? É a própria Bíblia, né? Então, 8. Temos a responsabilidade de pensar nos outros, incluindo nas gerações futuras. Aí está já o princípio do amor ao próximo. O 9. Não existe uma maneira certa de viver. Aqui já se contradizeu tudo, já. Se contradizeu tudo, né? Todos os 7 pontos aí acima já foi jogado fora. Porque, não existe uma maneira certa de viver. Então, de que vale, então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mandamento? E 7º, né? E 8º aí. Então, praticamente é uma contradição, né? É uma contradição. Aí o 10º torne o mundo um lugar melhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui através desses 10 mandamentos ateus aqui, o que é você construir um mundo sem Deus. E é difícil isso, porque o que esses mandamentos, eles nos mostram? Né? Eles nos mostram, primeiro, uma contradição, né? Você vê pontos aí que se conflitam entre si.
você também vê uma realidade de querer gozar dos benefícios que a ética cristã, que a ética judaico-cristã, ela trouxe, né, que é a base da nossa sociedade, sem reconhecer que dessa ética que veio essa base social nossa. Então você quer gozar desses benefícios, desses valores, sem você reconhecer da onde vem isso, né? E a gente vê aqui. E aí o último ponto é que o próprio Paulo fala a respeito disso, né? Lá na sua carta aos Romanos, 18 ao 21, ele diz assim, ó, vou ler rapidamente. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, eles manipulam a verdade, eles suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, é o que acontece aqui, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, né? Não o glorificaram como Deus. Então, toda forma de você construir o mundo sem Deus é um mundo falso. É um mundo falso. É um mundo falso. Aqui dava até para a gente entrar um pouco sobre a perspectiva dos direitos humanos, por exemplo, né? Mas não vai dar para entrar aqui agora por causa do tempo, tá? Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, já são 8 horas. Então vamos lá. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa até agora sobre o que foi falado aqui? O Baker tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar ainda. Ah, gente, desculpa, eu não consigo ver a telinha de vocês, tá bom? Mas pode falar, por favor. Pode me interromper. Nada, eu só queria. Eu fiquei no quarto mandamento deles, né? Que ia falar, e você falou, né? Meu corpo, a minha decisão. É o que eles defendem, né? E essa é a excusa perfeita, né? Para, tipo, o aborto, o homem querer virar-se mulher, a mulher querer virar homem, cachorro, extraterrestre, qualquer coisa, né? Então, por aí é que eles. Por isso que eles defendem isso, né? Isso eu queria Exatamente. comentar. Não só isso, também como o aborto, né? É meu corpo, eu decido se eu vou ter filho ou não. Sim, é interessante que ontem eu estava passando pela Globo, os jornais, né, que eu tenho aqui nas abas, sempre eu vou passando CNN, Globo, revista Jovem Pan, enfim, eu vou lendo as notícias. Aí tinha uma notícia lá que a Cláudia Raia, ela foi naquele programa Roda Viva, se eu não me engano. E uma das polêmicas lá, que já destacaram aqui, Cláudia Raia, ela fala que ela é a favor do aborto, né? Ela explica. Então, assim, eles colocam já, né? Então, a gente vê essas questões, né, dentro desse quarto aí, né, que vocês falaram. Mas vamos continuar, então, ó, os 10 mandamentos. Então, vamos estudar os 10 mandamentos, então. Alguém lembra do primeiro mandamento? Não ter outros deuses. Isso. Muito bom. Então, qual que é a proposta? Qual que é a proposta desse primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento, ele vai lidar com respeito a quem devemos adorar, tá? Então, Deus colocou ali, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Êxodo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. É interessante que antes mesmo dos mandamentos, Deus ele já demonstra o seu plano redentor, ele já demonstra o seu caráter libertador. Ele fala aqui, ó, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, antes de dar os mandamentos, Deus já demonstra o caráter dele, o caráter libertador. E ele continua, não terás outros deuses além de mim. Então, esse primeiro mandamento, ele vai lidar com a respeito de quem devemos adorar. Tá bom? Quem devemos adorar. Então, esse primeiro mandamento está no contexto de idolatria. Tá bom? Mas o que é idolatria? E eu estudando, eu acho muito interessante, porque uma das expressões
que eu mais consegui compreender o que é idolatria é como se fosse uma mulher, e essa mulher é uma mulher sem vergonha, que ela traz o seu amante, é como se fosse, tá? Que ela é uma mulher sem vergonha que traz o seu amante diante do marido para envergonhá-lo ainda mais. Então, por exemplo, a mulher é casada, e ela vai e ela traz o seu próprio amante na frente do seu esposo. Isso, isso é visto, essa figura, né, dessa quebra de aliança, é vista através do profeta Oséias, quando ele se casa com uma prostituta. Né? E na figura do profeta Oséias ali era a figura de Deus, e na figura da esposa de Oséias ali era o próprio Israel. Então, ele vai, ele toma uma mulher, ele tira aquela mulher da prostituição, ele traz, ele dá uma casa, ele dá uma vida, e aquela mulher, então, ela volta de novo para a prostituição. E aí Deus pega todo esse cenário e fala assim, Israel, vocês são dessa forma. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu amo vocês. Eu fui atrás de vocês. Eu trouxe vocês de volta. Eu dei um destino para vocês. Eu trouxe dignidade para a vida de vocês, mas o que vocês fazem? Vocês amam os seus amantes. Isso é idolatria. Vocês amam os seus amantes. E ela volta a se prostituir novamente. Então, essa relação de infidelidade. Então, portanto, todas as vezes que nós amamos algo ou alguém mais do que o próprio Deus, é como ter relações de infidelidade com essa pessoa diante da face de Deus. Vou repetir. Todas as vezes que nós amamos algo ou alguém mais do que o próprio Deus, é como nós termos relações de infidelidade diante do próprio Deus, diante da face do próprio Deus. Então, em termos resumidos aqui, que princípio é esse primeiro mandamento? O princípio é fazer de Deus a minha maior prioridade. Então, em outras palavras, o primeiro mandamento de Deus é: eu sou, ou eu preciso ser a prioridade na sua vida. E quando nós pensamos em prioridade, podemos perguntar: quanto tempo nós damos para Deus no nosso dia? Quanto tempo, ou nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, em que dimensão Deus está presente? Porque o nível de prioridade que nós damos pode ser o nível de amor que nós temos. Né? Então, por exemplo, eu amo muito a minha filha e eu amo muito a minha esposa. A minha esposa, a minha filha, aqui, para mim, é tudo aqui, né? Claro, tem Deus, né? Mas nessa dimensão aqui é tudo. Então, eu passo tempo com elas, né? Eu tento ensinar a Olivia. Então, o quanto de amor que nós temos por alguém vai determinar se aquilo vai ser a nossa prioridade ou não. Né? Então, se Deus não é a nossa prioridade, é porque nós não o amamos tanto assim. Porque se nós amássemos Deus como ele quer ser amado, né, como ele demonstra de como ser amado, a prioridade. E a prioridade, ela toma o quê? Toma o nosso tempo, toma tudo, né? Toma as nossas decisões, nossos pensamentos, toma tudo. Então, esse primeiro mandamento aí é a respeito disso, tá? O segundo mandamento é: não faça e adore a ídolos. Então, se o primeiro mandamento diz respeito a quem devemos adorar, o segundo mandamento vai falar a respeito de qual é a maneira certa de adorarmos a Deus. Tá bom? O primeiro mandamento vai falar quem devemos adorar. E Deus apresenta, ó, eu sou o único Deus. Moisés, lá no Gênesis, o primeiro versículo no princípio Deus criou os céus e a terra. Não há margem para outros deuses. Deus, ele não existe. Deus, ele é. Ele é o único, tá? E aí, então, no primeiro mandamento tem essa questão de quem devemos adorar. Deus. Agora, o segundo mandamento vai falar qual é a maneira certa de adorarmos a esse Deus. E foi esse mandamento que eles quebraram quando eles fizeram um bezerro de ouro.
E é interessante quando a gente volta lá em Êxodo, capítulo 32, se eu não me engano, que é o capítulo que a gente não vai abrir porque não vai ter tempo, mas não é que ali, quando você tiver tempo para você ler, não é que ali eles estavam tentando criar outros deuses. Ali eles estavam tentando adorar ao Deus que eles conheceram de uma forma errada. De um bezerro de ouro. É um padrão de referência que eles tinham lá no Egito, de adorar uma divindade, que a divindade ela precisa ter algo palpável, ela precisa ser uma matéria. E eles estavam conhecendo a Deus dessa forma. Moisés fica lá no monte, Arão ali não tem pulso firme, e aí eles falam assim, não, a gente precisa adorar esse Deus, então vamos adorar esse Deus como? Vamos pegar o padrão que nós tínhamos lá atrás. Olha que interessante. Então, interessante e errado, né? Então, eles estavam tentando adorar o Deus verdadeiro só de forma errada. E aí está o perigo, meus irmãos, porque o princípio por trás disso é que não devemos adorar a Deus, não devemos adorar, não devemos adorar não somente ao Deus correto, mas adorarmos a Deus corretamente. Então, a gente não deve adorar somente o Deus correto, mas adorar esse Deus de forma correta. A forma é muito importante. A forma é muito importante. Então, nós podemos ser sinceros nas nossas adorações a Deus. E a gente vê muito isso. Mas é de coração. A gente pode ser sincero na nossa adoração a Deus, mas mesmo assim, estarmos adorando a Deus de forma errada. De forma errada. Então, quantas pessoas hoje, nas nossas igrejas, de domingo a domingo, adoram um Deus pagão, né? E elas acham que elas estão adorando um Deus cristão. Mas a forma como esse Deus, elas adoram esse Deus, mais parece a Deus pagão do que ao próprio Deus da Bíblia. Dá para compreender isso? Então, aqui, a grande importância desse princípio aqui é o que a Reforma trouxe, né? Até estava conversando com meu irmão esses dias, é a questão do princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Ele nada mais é do que mostrar para nós, biblicamente falando, qual é a forma que Deus quer que nós o adoremos. Porque Deus estipula uma forma, Deus determina como ele quer ser adorado, e não o homem determina como ele vai adorar a Deus. Então, nós temos ali os principais, a oração com ações de graça, a leitura das escrituras com reverência, você tem ali a pregação fiel e expositiva da palavra de Deus, com atenção e obediência, você tem a administração dos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, e o objetivo sempre é o culto a Deus e glorificar a Deus e responder a Deus. Então, no princípio regulador do culto, também tem essa questão de a gente ser responsáveis por aquilo que nós estamos ouvindo e a gente corresponder de uma forma que Deus ele quer. Ouvir e obedecer. E aí, o culto também deve ser simples, e deve ser puro, e deve ser acessível a todos. Deve ser inteligível. Né? Então, tem formas pré-estabelecidas que Deus deixou para que o ser humano pudesse adorá-lo. Adorá-lo. Então, o segundo mandamento, a gente, embora é uma frase, mas ele tem muitas implicações. Se o primeiro é a respeito de quem devemos adorar, o segundo é como devemos adorar esse Deus. Como devemos adorar esse Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, reforçar algum ponto aqui? Eu só queria falar que os mandamentos é algo muito bom para nós utilizar no momento de falar de Deus, né? Na hora do evangelismo. Eu acho que tem muita gente que não sabe a importância de utilizar os mandamentos e como ele facilita, né? No momento de a gente apresentar o evangelho, porque, tipo assim, é uma ferramenta que Deus deixou para nós, porque não tem saída. A pessoa vai falar que ela é uma boa pessoa, aí quando você utiliza os mandamentos de Deus, não tem ninguém como falar, eu nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca desobedeci a meus pais, eu nunca, tipo, por mais que ela cumpra 9, ela nunca vai cumprir os 10, entendeu? Não, é E impossível. é um espelho, né? Assim como a mulher, ela utiliza um espelho para ela se arrumar e ver como ela está, né? Antes de sair.
quando a gente utiliza os mandamentos para uma pessoa que a gente está pregando, a pessoa realmente vai ver a sua condição. E é uma falha muito grande que a igreja tem. Quando falo a igreja toda, né? No nível do mundo, né? De forma geral, que tipo, fala do amor de Deus, fala todas as coisas boas de Deus, mas não mostra a condição do homem, entendeu? E as pessoas precisam saber a sua condição, e a melhor forma é através dos mandamentos, porque o mandamento a gente fica com o coração nu, né? A gente fica diante de Deus culpado, entendeu? Porque, como Paulo fala, a lei, ela não me salva, pelo contrário, me faz precisar de um Salvador, entendeu? Então eu acho maravilhoso, né, a aula de hoje, né, sobre a importância do mandamento. Não, e é isso mesmo, a lei é como se fosse um megafone no nosso ouvido falando que a gente não consegue sozinho, né? A gente não consegue, porque ela aponta o nosso pecado, né? Ela nos traz salvação, ela aponta o nosso pecado. E nós precisamos da graça de Deus. Né? Mas muito bom o comentário que você fez, meu irmão. O terceiro princípio aqui é não tomar o nome de Deus em vão. E aqui é interessante, porque no nosso imaginário brasileiro, do mundo também, né? Frases do tipo, meu Deus, ai, Deus me livre, meu Deus do céu, são considerados como não tomar o nome de Deus em vão. Mas será que é isso mesmo que esse mandamento está querendo dizer? Será que realmente, quando Deus fala isso, é esse objetivo que ele quer ter? Né? Então, o que significa não tomar o nome de Deus em vão? Quando a gente vai... por isso que o Pentateuco, gente, ele é o fundamento do Velho Testamento, tá? A resposta está no Velho Testamento. Quando a gente vai ver o papel dos sacerdotes, ou do sumo sacerdote, era um papel muito importante, porque o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele era responsável para representar o povo diante de Deus. Ou melhor, não só representar o povo diante de Deus, mas o principal, o sacerdote, ele é responsável para representar Deus diante do povo. Tanto que quando ele ia servir a Deus, na sua estola, ali sacerdotal, ele carregava o nome das 12 tribos. É como se fosse assim, ó, eu estou representando as 12 tribos, eu estou representando Deus para as 12 tribos. Então, o papel, o ofício do sumo sacerdote e dos sacerdotes era um papel de santidade. Sede santo como teu Deus é santo. O próximo livro que a igreja vai estudar é o livro de Levítico, dando a sequência, e o versículo-chave é o quê? Sede santos, porque o teu Deus é santo. E o sacerdote tinha essa perspectiva. Então, assim como os sacerdotes, eles representavam a santidade de Deus perante o povo, quais são as implicações para nós em relação a isso? O que é não tomar o nome de Deus em vão? O princípio por trás disso aqui é não desonrar a Deus, seja por meio de palavras ou por meio de ações. O foco aqui está mais em ações. Então, assim como o sumo sacerdote ele representava Deus diante do povo, ele carregava o nome de todas as tribos ali, assim nós também carregamos o nome de Deus, representando Deus perante as pessoas. Perante as pessoas, gente. E não envergonhar o nome de Deus perante as pessoas. Imagine quantas notícias ruins nós vemos na internet. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem na internet de um pastor que abusou, estuprou meninas. E eles colocam lá, pastor de uma igreja evangélica. Dentro da missão, dentro das igrejas, tudo. Então, porque nós carregamos o nome de Deus para as pessoas. E tem vários versículos da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, que Deus fala assim, vocês não estão me representando. Vocês não estão me representando.
Então, não tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente você falar, ai meu Deus, não posso usar a palavra Deus na minha frase. Não, é que olhando para a sua vida hoje, você olhando para a sua vida hoje, você está representando Deus para as pessoas? Você está representando a santidade de Deus para as pessoas? Quem você está apresentando? Você está apresentando você ou você está representando aquele que está acima de você, aquele que é maior que você? Paulo, ele vai falar assim, eu me considero morto para que Cristo, para que eu possa, para que Cristo seja, para os Gálatas, né, ele vai falar assim, eu tenho dores, como dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Né? A teologia paulina do que em estar em Cristo é uma total anulação de si próprio para que a figura do Cristo possa ter preeminência na nossa vida. Então, esse é o papel do terceiro mandamento. E aí a gente vai finalizar no terceiro mandamento. Amém? Eu vou mandar o material para vocês, porque a gente já está terminando a nossa aula. E aí lá tem lá os princípios dos próximos mandamentos, tá bom? Mas, gente, os mandamentos de Deus, eles são totalmente relevantes para os nossos dias. Porque eles são eternos. Eles são eternos, né? Eles são eternos. E se eles são eternos, nós precisamos materializá-los na nossa vida diária. Porque o primeiro fala quem é Deus. Quem é Deus para nós? O segundo fala como nós devemos adorar esse Deus. O terceiro como a minha vida tem expressado essa adoração a Deus. Será que eu tenho representado Deus de uma forma como Ele quer que eu represente? O quarto mandamento ali vai falar a respeito de guardar o sábado, né? Que o sábado é o dia de descanso. Tem questões de descanso, tem questões de contemplação, tem questões de santificação. E o princípio maior do sábado, só para a gente finalizar aqui, priorize um tempo de restauração física, espiritual e social, mas também priorize um tempo de comunhão com Deus e com a família. Porque o sábado, para nós, ele foi transferido para o domingo, porque para os judeus e para os adventistas, o sábado é algo que eles devem observar, né? Para nós, o dia mais importante é o domingo, porque é o domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição, né? Que Jesus começa novamente. Tá? Mas o principal do sábado aí é você ter um tempo, você priorizar um tempo de restauração física, porque pense, gente, um povo que saiu do Egito era escravos. A mentalidade deles é trabalho, 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 trabalho. E Deus fala assim, ó, chega, trabalha um tempo e descansa. Trabalha um tempo e descansa. Para nós é a mesma coisa, trabalha um tempo e descansa. Assim como o trabalho é um mandamento de Deus também, no sentido de você precisa produzir para a glória de Deus, você não descansar também é pecado. Então tem muitas pessoas que têm problema no descanso. Infelizmente estão pecando, porque elas não descansam, porque o descanso é um mandamento do Senhor, né? Para ter tempo para sua família, para ter tempo com a igreja local, para ter tempo para uma renovação ali, restauração física, espiritual, como eu já falei para vocês. Tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amém. Para a gente finalizar? Aí tem mais 6 mandamentos aí que eu vou mandar para vocês depois. Amém. Pessoal, deixa eu só dar um aviso para vocês aí, os homens. Nesse sábado nós estaremos visitando o Projeto Pontes. Se você pode participar. Pastor, eu não sei jogar bola, não sei jogar futebol. Meu irmão, não é só para quem vai jogar futebol, não. Tá? O gostoso é de conhecer pessoas que estão precisando, pessoas que estão, né, no momento difícil da vida, e a gente vai ali passar um tempo com eles, conversar com os homens ali. Então, vai ser um evento bem bacana aí para os homens estarem participando, os homens da igreja, quem é de Curitiba aí, está participando com a gente nesse sábado, tá bom? Às 9 horas da manhã, para saber mais, manda mensagem para mim ali, ou manda mensagem no grupo dos homens que a gente dá todas as informações lá, tá bom? Valeu! Amém, meus irmãos. Tá?
Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Até a próxima. Amém. Boa noite, pessoal. Quem vai lá para o grupo de oração, estamos indo para lá. Valeu, até mais. Até mais.